Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space PVB. Bom, hoje a gente vai continuar aquele quadro aqui do canal que é o compacto do Borussia Dortmund em cada mês. Dessa vez nós vamos comentar aí o mês de fevereiro. Se você quiser saber como foi o Borussia Dortmund durante o mês de janeiro, a minha opinião sobre o desempenho da equipe, tem aqui a playlist chamada Compacto aqui no canal, que eu falo só sobre o mês de janeiro. E nesse vídeo, como eu falei, a gente vai falar aqui sobre o mês de fevereiro do Borussia Dortmund, que contou com 7 partidas. A equipe comandada pelo técnico Niko Kovac venceu 4 partidas, empatou uma e perdeu 2. Agora nós vamos destrinchar aí jogo a jogo. O primeiro jogo do mês, foi no primeiro dia do mês inclusive, foi Borussia Dortmund 3, Heidenheim 2, partida que aconteceu em casa. Já no dia 7/2 tivemos aqui Wolfsburg 1, Borussia Dortmund 2, partida que aconteceu fora de casa. Aí no dia 13/2 tivemos Borussia Dortmund 4, mais 0-5-0. Aí a gente já consegue perceber uma sequência de resultados positivos, né? A partida que aconteceu dentro do Signal Iduna Park. Para mim, a melhor atuação da equipe na temporada, inclusive. Aí passando já para outra página, tivemos aqui no dia 17/2 mais uma excelente atuação, Borussia Dortmund 2, Atalanta 0, agora pela Champions League. E aí começa o que despencou o mês, na minha opinião. Borussia Dortmund 2, Leipzig 2. Na verdade o jogo foi o contrário, né? Porque a partida foi em Leipzig, um empate amargo para o Borussia Dortmund. E aí vem o tapa. Atalanta 4, Borussia Dortmund 1, partida que aconteceu pelo jogo de volta aí dos 16avos de final da Champions League. Após o jogo contra a Atalanta, tivemos o último jogo do mês, que selou esse bolo de merda, aí a cereja de cocô do bolo de merda, que foi Bayern de Munique 3, Borussia Dortmund 2, partida que aconteceu dentro do Signal Iduna Park. Já falando apenas dos resultados, já podemos aí traçar um caminho, né? A equipe começou o mês muito bem, com 4 vitórias seguidas, porém termina o mês de uma forma extremamente melancólica, no que foi o mês que provavelmente selou o fim da temporada do Borussia Dortmund. Já que eu já comentei isso no Instagram, falei isso já no pós-jogo de Borussia Dortmund 2, Colônia 1, partida que aconteceu já em março, né, então ela não entra nessa contagem. Fevereiro acabou com a temporada do Borussia Dortmund. Nesses 3 últimos jogos desse mês, que foi o empate contra o Leipzig e essas 2 derrotas para Bayern de Munique e Atalanta. Um mês em que o Borussia começou muito bem. Contra o Heidenheim não, né? Uma equipe que é o lanterna do campeonato, deu muito trabalho para o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, realmente um jogo que a gente esperava muito mais facilidade do que foi. Porém, a partir desse jogo, a gente já teve esse confronto contra o Wolfsburg, esse 2-1, em que o Borussia Dortmund fez um primeiro tempo maravilhoso, muito bom, com muito volume de jogo, porém no segundo tempo teve uma queda de desempenho, porém levou os 3 pontos, trouxe os 3 pontos para dentro do Signal Iduna Park. A partir desse jogo, eu vou tentar ignorar os cachorros latindo, não vai dar não, vou ter que dar um pause. Após esse jogo contra o Wolfsburg, veio a melhor atuação da equipe na temporada, como eu já falei anteriormente, que foi o Borussia Dortmund 4 mais 0-5-0. Uma partidaça do Borussia Dortmund do início ao fim, 2 tempos muito bons, partida com 4 assistências do Reis, um Guirassy marcando gols, então foi realmente aquele jogo que encheu o torcedor de esperança, incluindo eu, porque a gente vinha cobrando, né, desde o início da temporada, desempenho da equipe. O resultado vinha muitas vezes, porém o desempenho sempre ficava aquém do que a gente espera, e nesses jogos o desempenho estava vindo, a equipe vinha numa crescente, conseguindo vencer e convencer. Porém, né, tudo que é bom dura pouco. Né? Após esse jogo contra o Mainz, ainda teve a excelente atuação contra a Atalanta pela Champions League. Uma excelente partida da equipe também, conseguiu abrir uma vantagem muito boa nesse jogo de ida no Signal Iduna Park. Inclusive, o título do pós-jogo dessa partida que eu coloquei no canal, aqui no canal, foi um pé nas oitavas, né? Só que a gente não esperava o que vinha depois. Após esse jogo, aí já começa a preocupar. Borussia Dortmund 2, Leipzig 2, desempenho no primeiro tempo especialmente muito ruim do Borussia Dortmund. Aí no segundo tempo conseguiu se recuperar, né? O Leipzig abriu 2-0, só que no segundo tempo o Borussia Dortmund conseguiu buscar o empate, o desempenho ficou aquém, porém a equipe conseguiu mostrar força.
e ainda tinha um chapinho de esperança ali de conseguir alcançar o Bayern de Munique na liderança. Eram 8 pontos de vantagem até essa partida, né? E depois viria o Der Klassiker para tentar ali diminuir para 5 e ficar 2 rodadas, talvez, 2 tropeços do Bayern de Munique de tentar conquistar esse título. Só que aí, né, vem esse golpe contra a Atalanta, 4-1. Infelizmente eu não pude assistir esse jogo. Felizmente, na verdade, né, eu não pude assistir esse jogo ridículo do Borussia Dortmund, mas deu para perceber ali que a equipe tomou um couro da Atalanta no placar e também no que a gente viu dentro de campo, né? Podemos falar. Uma partida com uma atuação individual do Benzebaini muito ruim, falha decisiva de Gregor Kobel também, lideranças do elenco falhando, né? E aí começou a derrocada da equipe. Na verdade começou contra o Leipzig, né? Mas a questão moral foi nessa partida contra a Atalanta. Porém, ainda tinha o Der Klassiker para tentar talvez salvar a temporada, já que a equipe foi eliminada na Champions durante fevereiro e já tinha sido eliminada anteriormente na Pokal. Porém, aí veio o jogo contra o Bayern de Munique e fechou o caixão do Borussia Dortmund em 25-26, esse 3-2 dentro do Signal Iduna Park, em que o Borussia Dortmund vai para o intervalo vencendo por 1-0 e jogando bem. Conseguiu neutralizar o Bayern de Munique, teve menos posse, mas comparado ao o colosso que é o Bayern nessa temporada, realmente foi um primeiro tempo muito bom, porém no segundo tempo abriu as pernas, tomou a virada, até empatou o jogo, né, novamente no segundo tempo, porém tomou essa virada, aí o Bayern abriu 11 pontos de vantagem e aí selou o fim da temporada do Borussia Dortmund. É um mês muito amargo mesmo, porque como eu falei, a equipe teve esse momento, especialmente ali nos 4 primeiros jogos, né, que teve uma crescente de desempenho. E era isso que a gente vinha cobrando tanto ao longo da temporada, batendo muito no Kovac, no elenco, porque essa equipe vencia muitos jogos. Nesse mês mesmo, teve a vitória contra o Heidenheim por 3-2. O Heidenheim é o lanterna do campeonato, a pior equipe da competição, e o Borussia penou para ganhar dessa equipe. Só que aí vieram os jogos contra o Wolfsburg, contra o Mainz, contra a Atalanta, 3 partidas com desempenho menos o Wolfsburg, né, que teve um tempo bom e o segundo tempo meio oscilante. Mas especialmente Mainz e Atalanta, que foram 2 jogos em que o Borussia Dortmund venceu e convenceu, né? Essa sequência que poderia sacramentar ou não o rumo da equipe na temporada foi ali os 2 jogos contra a Atalanta, o Leipzig e o Bayern de Munique. E infelizmente o Borussia Dortmund acabou cedendo em todos os aspectos, né? Conseguiu ser eliminado da Champions League, mesmo abrindo 2-0 em casa, e tropeçou contra o Leipzig, o que não poderia ter acontecido nessa corrida pelo título, e perdeu para o concorrente direto pela liderança. Talvez fique para nós um aprendizado, né? Por mais que a gente saiba que o Borussia Dortmund dá essas rateadas mesmo, isso já vem virando rotina da equipe nas últimas temporadas e vem crescendo cada vez mais, né, infelizmente. Mas, querendo ou não, a gente ainda alimenta uma certa esperança e eu especialmente alimentei mesmo, principalmente nesses 2 jogos ali que eu falei que a equipe cresceu de desempenho. Eu falei, cara, talvez a equipe cresceu no momento certo, porém chegou ali no momento de decidir e a equipe novamente deixou a desejar. Agora a gente está em março, né? Eu estou gravando no dia 7 de março e a temporada do Borussia Dortmund já acabou, né? Muito difícil que a equipe dentro da Bundesliga saia desse G4, que se classifica de forma direta para a Liga dos Campeões da Europa, e muito difícil também que o Bayern de Munique tropece tanto e o Borussia Dortmund vença tanto assim também até o final da competição. São 11 pontos de diferença, restando aí 9 jogos em disputa, 10, 9 jogos. Então, realmente muito difícil de tirar, porque o Bayern de Munique é uma equipe que vence e geralmente convence, né? Consegue desempenhar muito bem, faz por merecer estar com tanta diferença assim para o segundo colocado, e surpreende a nós o Borussia Dortmund estar em segundo lugar, né? Porque em 90% da temporada o desempenho da equipe é muito fraco, pelo que esse elenco pode proporcionar e também pelo nível dos adversários que enfrenta, né? O Borussia Dortmund sofreu em muitos jogos contra equipes muito inferiores. Até eu pegar o exemplo desse jogo contra o Colônia agora, em março, que já não era uma contagem de fevereiro, como é o tema do vídeo, mas pega uma equipe fraca e sofre muito para vencer. E foi assim a temporada inteira e vai se desenrolando. Então, realmente decepção, e fica ainda um gostinho ainda mais amargo porque a equipe deu esperança e jogou tudo no lixo.
Mas, né, agora o compacto de março vai ser ainda pior, já que vai ser todos os jogos sem a menor relevância. Vamos ser sinceros, né? Sem menor relevância, então não esperem muita animação para o compacto de março. Esse de fevereiro tem até um pouquinho de entretenimento, porque a equipe ainda estava disputando alguma coisa, porém já acabou. Então, agora eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou desse mês de fevereiro da equipe. Se você, assim como eu, também ficou extremamente esperançoso com o que poderia vir à frente e se decepcionou na reta final do mês, especialmente no dia 28, para encerrar o mês com esse gostinho aí, essa sensação de luto, né? Queria agradecer a sua companhia até aqui. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, apoia a comunidade do Borussia Dortmund aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!